pessoas em todos os continentes. O que antes parecia distante agora chega. O que realmente está por trás das tensões globais que vemos crescer diante dos nossos olhos? A cada semana surgem novos conflitos entre nações, decisões políticas que afetam o equilíbrio mundial e alianças que parecem redesenhar o cenário internacional. Para muitos, tudo isso é apenas parte da dinâmica da geopolítica. Mas para quem conhece a palavra de Deus, esses acontecimentos despertam uma pergunta muito mais profunda. Será que a Bíblia já havia alertado que tempos como estes chegariam? No Brasil, milhões de pessoas acompanham diariamente as notícias do mundo e percebem que o clima internacional parece cada vez mais instável. Guerras surgem em diferentes regiões. Disputas entre grandes potências se intensificam e decisões globais passam a influenciar diretamente a vida de pessoas em todos os continentes. O que antes parecia distante agora chega rapidamente até nós, através da internet, da televisão e das redes sociais. E em meio a tudo isso, muitos cristãos começam a olhar para esses acontecimentos com um olhar diferente, um olhar guiado pela fé e pela palavra de Deus. A Bíblia nunca apresentou a história humana como algo fora do controle divino. Desde os profetas do Antigo Testamento até os ensinamentos de Jesus nos Evangelhos, as Escrituras revelam que Deus conhece o curso da história e alerta seu povo sobre sinais que precederiam acontecimentos decisivos. Em Mateus capítulo 24, Jesus falou de que haveria guerras, rumores de guerras e conflitos entre nações. Disse também que reinos e acontecimentos fariam parte do princípio das dores. Essas palavras não foram ditas para provocar medo. A mensagem de Cristo sempre foi um chamado à preparação, à fé e ao discernimento. Quando olhamos para o cenário mundial à luz da Bíblia, percebemos que os acontecimentos da história não são apenas eventos políticos ou sociais, mas também momentos que podem revelar sinais espirituais importantes. Muitas pessoas no Brasil têm sentido uma inquietação crescente ao observar as mudanças que estão acontecendo no mundo. Existe um sentimento de que estamos vivendo um período diferente. Um tempo de transição que desperta perguntas profundas sobre o futuro da humanidade. E para compreender melhor o que pode estar acontecendo, precisamos olhar com atenção para aquilo que Jesus ensinou sobre os sinais que apareceriam entre as nações antes de eventos proféticos ainda maiores começarem a se revelar. Mas antes de continuar, irmãos, existe algo extremamente sério que você precisa escutar neste momento. Nós estamos vendo sinais cada vez mais claros do cumprimento das profecias sobre o fim dos tempos diante dos nossos próprios olhos, exatamente como a Bíblia advertiu. Mas a questão que realmente importa não é apenas entender as profecias, e sim ter a certeza de que, quando a última trombeta tocar, você e a sua família terão alcançado a salvação diante de Deus. Porque a verdade é que apenas conhecer os sinais não é suficiente. É preciso agir. E foi exatamente por isso que eu criei a série fechada, O Mapa da Salvação, um guia bíblico claro e direto, passo a passo, para... Neste momento, o Senhor Jesus Cristo está contigo, você e sua família. Seja um inscrito desse canal e compartilhe este momento para que alcance mais vida. Como você deixa um comentário e seja um inscrito desse canal, que nosso Senhor Jesus Cristo ele está contigo, sempre na sua casa, na sua família. Que você vai tomar na sua vida. Quando Jesus se sentou no Monte das Oliveiras com seus discípulos, eles carregavam no coração uma pergunta que sempre acompanhou aqueles que desejam entender os planos de Deus. Quando aconteceriam os eventos finais da história? Eles haviam acabado de ouvir Jesus falar
sobre a destruição do templo e sobre acontecimentos futuros. E então perguntaram diretamente: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Foi nesse momento que Jesus começou a revelar aquilo que muitos chamam de sermão profético, registrado principalmente em Mateus capítulo 24. As palavras de Jesus naquele momento foram profundas e extremamente diretas. Ele não começou falando sobre datas, nem sobre calendários proféticos específicos. Em vez disso, começou descrevendo o cenário do mundo antes de sua volta. Entre as primeiras coisas que ele disse estão palavras que atravessaram séculos e continuam ecoando até hoje. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Essas palavras parecem simples à primeira vista, mas carregam um significado muito profundo. Jesus estava descrevendo um período em que o mundo experimentaria conflitos recorrentes, tensões entre povos e instabilidade entre governos. A expressão nação contra nação não se refere apenas a guerras isoladas. Ela aponta para um clima global de rivalidade, disputas e confrontos que afetariam diferentes regiões da Terra. Ao longo da história, guerras sempre existiram, mas o que Jesus descreveu aponta para algo mais amplo, um tempo em que as tensões internacionais se tornariam constantes, envolvendo diferentes nações, alianças militares, disputas econômicas e conflitos que poderiam impactar o equilíbrio do mundo inteiro. Esse tipo de cenário é exatamente o que muitos especialistas em política internacional descrevem hoje quando analisam o estado atual da geopolítica mundial. Nos dias atuais, vemos grandes potências disputando influência global. Países que antes mantinham relações estáveis, agora enfrentam tensões diplomáticas. Regiões inteiras vivem sob ameaça de conflitos armados. Em diferentes partes do mundo, alianças estratégicas estão sendo formadas, enquanto rivalidades antigas voltam a se intensificar. Tudo isso cria um ambiente de incerteza e instabilidade que afeta governos, economias e populações inteiras. Para quem observa esses acontecimentos apenas do ponto de vista político, tudo isso pode parecer apenas parte da dinâmica natural das relações internacionais. Mas quando olhamos para esses eventos à luz da palavra de Deus, percebemos que Jesus já havia alertado que esse tipo de cenário faria parte do contexto que antecederia acontecimentos proféticos importantes. No entanto, existe um detalhe muito importante nas palavras de Jesus que muitas vezes passa despercebido. Logo depois de mencionar guerras e conflitos entre nações, ele fez uma afirmação que muda completamente a forma como devemos interpretar esses acontecimentos. Jesus disse: vejam, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Essa declaração revela algo essencial. Os conflitos entre nações, por mais assustadores que pareçam, não representam imediatamente o fim da história. Jesus explicou que esses eventos fazem parte de um processo maior. Em seguida, ele acrescentou uma frase que é fundamental para compreender o significado desses acontecimentos. Tudo isso será o princípio das dores. A expressão princípio das dores tem um significado muito interessante na linguagem bíblica. Ela é comparada às dores de parto, que indicam que algo está prestes a nascer. No contexto profético, Jesus estava dizendo que os conflitos entre nações, as crises globais e as instabilidades internacionais seriam como sinais iniciais de um processo que levaria a eventos ainda mais significativos no plano profético de Deus. Isso significa que as tensões globais que vemos hoje não devem ser interpretadas como acontecimentos isolados. Elas fazem parte de um quadro mais amplo que a Bíblia descreve. Assim como as primeiras dores indicam que algo está se aproximando,
Esses eventos revelam que a história caminha em direção a momentos decisivos. Para muitas pessoas no Brasil que acompanham notícias internacionais, pode parecer que esses acontecimentos estão distantes da nossa realidade. Mas a verdade é que vivemos em um mundo profundamente conectado. Conflitos que acontecem em uma região do planeta podem impactar economias, governos e sociedades em diferentes continentes. Decisões políticas tomadas por líderes internacionais podem influenciar diretamente a vida de pessoas que vivem a milhares de quilômetros de distância. É exatamente por isso que entender o que a Bíblia diz sobre esses sinais se torna tão importante. As Escrituras não foram escritas apenas para explicar o passado. Elas também revelam princípios espirituais que ajudam o povo de Deus a compreender os tempos em que vive. Jesus sabia que seus seguidores viveriam em diferentes épocas da história. Alguns viveriam em tempos de relativa paz, enquanto outros enfrentariam períodos de grande instabilidade. Mas em todas as gerações, o chamado de Cristo sempre foi o mesmo: vigiar, permanecer firmes na fé e discernir os sinais dos tempos. Quando observamos o mundo atual com esse olhar espiritual, começamos a perceber que os acontecimentos globais não são apenas eventos políticos ou estratégicos. Eles podem estar se encaixando em um cenário maior que a própria Bíblia já havia descrito. Mas há algo ainda mais importante que precisamos entender sobre esse assunto. Porque no mesmo discurso em que falou sobre guerras entre nações, Jesus também alertou sobre outros sinais que apareceriam ao mesmo tempo. Sinais que envolvem não apenas conflitos políticos, mas também transformações espirituais profundas. E quando começamos a conectar essas palavras de Jesus com o cenário global atual, percebemos que o quadro profético pode ser ainda mais amplo e surpreendente do que muitas pessoas imaginam. Agora eu quero saber sua opinião. Enquanto você ouvia essas palavras de Jesus sobre nação contra nação e reino contra reino, algo no cenário atual do mundo veio à sua mente? Você sente que estamos vivendo tempos que exigem mais vigilância espiritual? Se essa reflexão fez sentido para você, escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas muito poderosa: estou atento aos sinais. Ou, se preferir, escreva também: a palavra de Deus sempre se cumpre. Quero muito ler o que você pensa sobre isso, porque na próxima parte vamos olhar com ainda mais atenção para outros sinais que Jesus revelou e que podem estar se manifestando exatamente no tempo em que estamos vivendo. Quando continuamos observando o que Jesus ensinou sobre os sinais dos tempos, percebemos que ele não falou apenas de guerras e conflitos entre nações. As Escrituras também revelam que antes dos acontecimentos finais, surgiria um tipo de sistema de poder que teria influência sobre muitas nações ao mesmo tempo. Esse tema aparece em diferentes partes da Bíblia e foi revelado de forma impressionante através de visões proféticas registradas séculos antes de Cristo e também nas revelações do livro do Apocalipse. Um dos textos mais importantes para entender esse cenário está no livro do profeta Daniel, especialmente no capítulo 7. Daniel viveu em um período marcado por grandes impérios que dominavam o mundo antigo, como Babilônia e depois o Império Medo-Persa. Durante esse tempo, Deus deu a Daniel uma visão profética que revelava uma sequência de reinos e poderes que surgiriam ao longo da história. Nessa visão, Daniel viu 4 grandes animais que representavam reinos que exerceriam domínio sobre a terra. Cada um desses reinos simbolizava sistemas de poder que governariam sobre povos e nações. Mas a parte mais impressionante da visão aparece quando Daniel descreve o surgimento de um poder diferente dos anteriores. Um poder que teria influência ampla e que exerceria autoridade sobre muitas nações. O texto bíblico mostra que esse sistema teria características políticas e também exerceria forte influência sobre as estruturas do mundo.
Séculos depois, o livro de Apocalipse volta a tratar desse mesmo tema, ampliando ainda mais a compreensão dessa profecia. Em Apocalipse capítulo 13, o apóstolo João descreve uma visão em que surge uma besta que recebe autoridade